Olá, meu irmão e minha irmã. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja contigo. E hoje estamos aqui, meu irmão e minha irmã, para gravarmos mais um vídeo, para trazermos a palavra de Deus e que Deus venha nos conceder uma palavra e nos dar o entendimento e discernimento dela. Eu quero te convidar, meu irmão e minha irmã, a abrir as tuas escrituras lá no Evangelho segundo Mateus, o capítulo é o 24. O sermão profético que fala sobre o final dos tempos. Mas antes de iniciarmos a leitura da palavra, eu quero agradecer a todos, a cada irmão e cada irmã que tem assistido e que tem compartilhado os vídeos para o seu próximo. Como da última vez que falamos sobre sermos propagadores da palavra de Deus. Falamos sobre trabalhar para Deus. Então, eu quero também agradecer ao nosso irmão que fez a abertura, dos vídeos para o nosso canal, de toda boa vontade, que Deus colocou no seu coração para ele ajudar nesse projeto. E eu queria agradecer a ele, nosso irmão venezuelano, que também é um dos nossos irmãos que acompanham o nosso canal. Então que Deus abençoe ele, a sua família e a todos. Também agradecer ao nosso irmão lá no Brasil, da Criarte, o irmão Lúcio também, que também nos apoia também no canal, nos ajudando a divulgar a palavra de Deus. E eu queria também agradecer mais uma vez a todos os irmãos e irmãs e te convidar a ser um propagador da palavra de Deus, te convidar a ser um divulgador, um trabalhador da obra de Deus. E eu queria aproveitar esse momento e também, convidar os irmãos que deixem um like e que divulguem o canal. E que iremos logo sortear uma Bíblia aos irmãos do canal, para que esse irmão e essa irmã acompanhem tudo que é falado, tudo que é lido, tudo que é pregado aqui no canal, acompanhando na sua Bíblia, que iremos sortear entre os inscritos do canal e principalmente entre aqueles que assistem os vídeos. Então eu te convido a deixar aí nas mensagens um amém. Nós iremos sortear entre esses irmãos uma Bíblia que chegará a ti, meu irmão, seja aqui em Portugal ou no Brasil, já que os nossos inscritos são aqui de Portugal e principalmente do Brasil. Então eu quero te convidar para irmos lá em Mateus capítulo 24. Nós iremos ler do versículo 3 em diante, que vai dizer: tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos chegaram até ele em particular e lhe pediram: dize-nos quando ocorrerão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do final dos tempos. Isso é um sermão bastante conhecido no nosso meio cristão, mas principalmente entre os evangélicos. O sermão em que Jesus Cristo fala sobre os sinais do fim dos tempos. E ali os seus discípulos perguntam a ele quando será o sinal da vinda dele e o sinal do final dos tempos. E nós, como discípulos de Jesus Cristo, anseiamos por esse momento e pedimos que Deus nos dê sabedoria para discernirmos os sinais do fim dos tempos e os sinais da vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus lhes revelou, Jesus nos revela: cuidado que ninguém vos seduza. Temos que ter cuidado para não sermos seduzidos por lobos transvestidos em peles de ovelha, que pregam a hora, o dia e o tempo certo em que Jesus Cristo voltará. Sendo que sabemos que o próprio Jesus nos fala, o Mestre, que nem ele próprio sabe o dia e a hora, que é esta informação, que isso só cabe a Deus, o Pai, este momento
em que ele voltará. Mas é importante nós nos atentarmos aos sinais, meus irmãos. E nós temos vivido sinais difíceis. Para quem não sabe, ontem tivemos um ataque com em média de 140 mortos e mais feridos na Rússia. Para quem não sabe, nós vivemos há mais de 2 anos uma guerra aqui na Europa entre Rússia e Ucrânia, mais precisamente entre Rússia e os europeus e os americanos. E uma guerra, meu irmão, que a qualquer momento ela pode se intensificar e se tornar um conflito de grandes proporções, de proporções mundial, em que o mundo será abalado. Mas eu te convido, meu irmão, a perseverar no Senhor e na sua palavra, porque ele vai nos dizer no versículo 5: pois muitos são os que virão em meu nome, proclamando: eu sou Cristo, e desencaminharão muitas pessoas. E nós vemos que hoje em dia tem muitas pessoas, como eu já falei em outros vídeos, até antes de Jesus Cristo e depois de Jesus, e em outros povos e outras culturas, sempre se tem a esperança de um Salvador, de um Messias que havia de vir para salvar a humanidade, para salvar o seu povo. Então, meu irmão, Jesus Cristo nos diz que devemos ter cuidado, porque muitos viriam em seu nome, muitos viriam dizendo que é o Cristo. Aí mesmo no Brasil nós temos uma pessoa que se denomina como o Cristo, Henrique Cristo. E nós sabemos que isso, meu irmão, é cumprimento da palavra de Deus. E vamos prosseguir na palavra, versículo 6. E vos ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. E eu te pergunto, será que nós não estamos vivendo isso? Nós não estamos vivendo guerra e rumores de guerra? O mundo já passou por duas grandes guerras de níveis mundiais, conhecidas como Primeira e Segunda Guerra Mundial, de 1914 a 1918 e de 1940 a 1945. E hoje vivemos uma guerra que já dura 2 anos, fora os conflitos locais que se passam pelo mundo e que não são do nosso conhecimento. Sabemos também que neste momento existe uma guerra também entre Israel e palestinos. Então, meu irmão, nós estamos vivendo guerras e rumores de guerra. E ele nos diz: todavia não vos desespereis, porque é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Então nós não devemos nos desesperar, porque ele diz que é preciso que tais coisas ocorram, mas ainda não é o fim, meu irmão. Ainda não é o fim. E ele prossegue: portanto, nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Nação se levantando contra nação, reino contra reino, terremotos, fome. Nós já vivemos isso há bastante tempo. E principalmente nessas últimas décadas do ano 2000 para cá, nesse novo século, século 21, nós temos visto muito isso intensificado. Guerras, fome, terremotos, pestes. Então, meu irmão, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós temos que se acordar, que não sejamos como as noivas nécias, loucas em algumas traduções, que não tinham óleo suficiente. O que o óleo simboliza? O óleo simboliza a presença de Deus em nossas vidas. Simboliza o quanto nós temos de fé em Deus. E será que os problemas, as dificuldades não nos têm nos afastado de Deus? Será que o nosso óleo não está acabando, meu irmão? E quando ele voltar, será que estaremos com óleo suficiente para aguardar até a sua vinda? Porque nós não temos hora e nem dia. Ele diz que o reino de Deus virá como um ladrão à noite, que não informa quando é que ele vai vir, mas simplesmente chega e vem. Então eu te convido, meu irmão, propague essa palavra para outros. Tem muitos irmãos e irmãs que ainda estão adormecidos, que ainda tem sido como aquelas noivas loucas que adormeceram e não manteram as suas lamparinas acesas. E te convido a manter a tua lamparina acesa,
procura Jesus Cristo, procura se manter em comunhão com Deus, não só ser religioso, não só ser frequentador de igreja, mas sim ser igreja, sim ser verdadeiramente templo e morada do Espírito Santo de Deus, do próprio Deus. E ele prossegue: contudo, esses acontecimentos serão apenas como as primeiras dores de um parto. Tudo isso, guerras, rumores de guerras, fome, terremotos, pestes, será apenas como as primeiras dores de um parto. Uma mulher sabe muito bem, uma mulher que já é mãe, como é as primeiras dores de um parto, como é a dor de um parto. Homem nenhum consegue mensurar. Mas se Jesus, ele usou as dores de um parto para simbolizar quando estará próximo da sua vinda, meu irmão, é sinal que as dores de parto são dores insuportáveis, são dores difíceis de lidar e que se tem que ter muita força para suportá-las. E ele prossegue, versículo 9, e isso serve para nós. Então ele vos entregarão para serem afligidos e condenados à morte. Mas infelizmente no nosso meio cristão, muitos têm esquecido de um dos principais ensinamentos que Jesus Cristo nos deixou, que é preciso morrer para nascer de novo, que é preciso, meu irmão, perder a vida para ganhar a vida eterna. Mas muitos não querem perder as suas vidas. Mas a palavra nos ensina aqui que muitos de nós serão entregues e afligidos e condenados à morte. E condenados às vezes até pelos nossos próprios, meus irmãos. Aqueles que estão do nosso lado. Se atentai. O mestre nos ensina. Prosseguindo: e sereis odiados por todas as nações e serão meus seguidores. E ele nos diz que nós seremos odiados por todas as nações e que por nós sermos os seus seguidores, por sermos pessoas que tentam viver conforme a vontade de Deus, não conforme a vontade do mundo. Em Romanos capítulo 8 nos diz que aqueles que são guiados pelo Espírito fazem a vontade do Espírito, mas aqueles que são guiados pela carne fazem a vontade da carne. Então se atentai. Devemos nos atentar. Prosseguindo, versículo 10 do capítulo 24 do Evangelho segundo Mateus. Nessa época, muitos ficarão escandalizados, trairão uns aos outros e se odiarão mutuamente. Então, uns trairão uns aos outros e se odiarão. Será que não temos vivido esses tempos de traições, de ódio entre os próprios irmãos, em que o próprio irmão não tem coragem de perdoar o seu irmão, mas se diz ser um discípulo de Jesus Cristo, quando não perdoa o seu irmão, independente do que ele fez? Lembra-te que Jesus Cristo morreu no madeiro, foi condenado, sofreu, apanhou, humilhado por mim e por ti, que não somos dignos e não somos merecedores. E ele ensina aos seus discípulos, quando os seus discípulos pedem que ele os ensine a orar, pois João Batista ensinava os seus discípulos a orar. E ele nos ensina a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso nos diz que nós devemos perdoar os nossos irmãos, para que Jesus, para que Deus nos perdoe, meu irmão. Que isso você observe na sua vida e analise. Prosseguindo, versículo 11: então numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. E nós temos vivido isso, meu irmão, mais um sinal. Muitos falsos profetas, muitos homens e mulheres dizendo que são homens e mulheres tementes a Deus, servos de Deus, usados por Deus. O Senhor nos ensina que pela árvore nós conheceremos os frutos. Nós temos que nos atentar verdadeiramente se essas pessoas são ou não são homens e mulheres de Deus pelos seus frutos, independente de cargos e de títulos. É pastor, é bispo, é apóstolo, meu irmão.
O título não importa. O que importa verdadeiramente é o teu coração diante de Deus, a tua consciência. Pois o teu coração está aqui, ó. A tua consciência diante de Deus, como anda. Prosseguindo, versículo 12. E por causa da multiplicação da maldade, meus irmãos, o amor da maioria das pessoas esfriará. E nós temos visto muito isso. A maldade se dissipando, se proliferando mais do que uma pandemia que nós temos visto de maldade no mundo, meu irmão. Até no nosso meio cristão e gospel, evangélico, como você queira chamar, protestante. E essa palavra não é só para nós evangélicos, não é só para nós cristãos. Essa palavra é para todos, o evangelho é para todos, as boas novas é para todos, independente de religião, independente de doutrina, protestante, ou se é católico, seja o que for. Essa palavra é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é para todos. E ele fala no versículo 13, aquele porém que continuar firme até o final será salvo. Mas ele nos deixa uma palavra de esperança, que aquele que continuar firme, firme nas suas promessas, firme nele, firme no Senhor Jesus, será salvo. Meu irmão. E versículo 14. E este evangelho do reino será pregado a todo mundo habitado, como testemunho a todas as nações, então chegará o fim. Então, meu irmão, o fim está próximo. O evangelho está sendo pregado, está sendo propagado por pessoas que verdadeiramente têm o chamado para propagar. Eu tenho te convidado a propagar o evangelho, a disseminar esta palavra. Então, meu irmão e minha irmã, faz a tua obra, faz a obra de Deus, faz o teu trabalho. Eu te convido a deixar o like, a propagar essa palavra, meu irmão, a outras pessoas. Nós teremos a segunda parte dessa palavra, do Evangelho de Mateus, capítulo 24, que fala sobre o fim. Fique na paz.